Salve, galera! E aí? E aí, Beleza? o que a gente vai falar hoje, Eduardo? Pô, nós estávamos falando a respeito do ressentimento, né, cara? Do sentir de novo? É, e você estava falando que o ressentimento, talvez dentro do que você perceba, seja sentir de novo. E aí eu perguntei de onde é que poderia vir o ressentimento. Você falou da mágoa. Aí você acha que de certa maneira todas as pessoas são ressentidas? Todas as alguma pessoas razão? são magoadas. Todas as pessoas são magoadas? Aí a pergunta que se faria, por que será que todas as pessoas são magoadas? Que elas se permitem. Sim. Mas se permitem ao quê? Porque logicamente se eu me magoo, se eu me ressinto, talvez seja para alguma coisa que eu quis e que de repente eu não consegui, pelo sucesso em relação ao fracasso que muitas vezes essa sociedade tem colocado nas nossas mentes, né? Ah, sim, porque fracasso não existe, né? Como sucesso também não existe, né? Só existe a intenção, né? Aí você que denomina se ela é positiva ou negativa. Né? Sim. E é interessante a gente perceber essa coisa do positivo e do negativo, porque nós estávamos falando dessa coisa de viver entre o mal e o bem. E Friedrich Nietzsche diz que há a possibilidade de você viver além do bem e além do mal. Então o que seria você viver além do bem e além do mal, né? Na definição daquele videozinho que eu te mandei do menino é o amor. Fati? Fati. Sei. Ou seja, gostar da vida como ela é, entender que muitas vezes o fato de eu ser afetado ou de eu afetar alguém não deva ser encarado precisamente como uma ação negativa, né? Sim, eu acredito que está tudo na nossa mente. Nós qualificamos as coisas, né? A nossa percepção de mundo é o que faz com que a gente sinta mágoa, ou sinta prazer, ou sinta Sim. desprazer. É, o valor que nós damos para as coisas, né? Como seres morais. Agora, a coisa de ir além dessas coisas significa ir na origem dessa moral negativa, que segundo a visão de Nietzsche também nos diz que de repente seja por causa disso que as pessoas se tornam enfraquecidas, se tornam ressentidas. E por que elas se tornam ressentidas? Elas não têm condição de digerir as suas experiências. É um sapo engasgado. Sim. Mas Talvez acho que fosse esse o ressentimento, né? Uma coisa interessante. Agora, porque você fica ressentido, você se torna mal. Sim. Vingativo, invejoso. Agora, isso tudo, antes de tudo, é mais contra você Mesmo. do que contra os outros. É tipo, é você querer tomar o veneno, você toma o veneno querendo que outro morra. Sim, aí eu fiquei perguntando essa semana como encontrar o antídoto, né? Onde estaria o remédio dessa coisa? E aí eu concluí que talvez seja você transcender esses limites. Mas o que é transcender? Transcender esses valores, viver além desses valores, não deixar que esses valores, de certa maneira, anulem a sua potência de existir. Daí Nietzsche fala sobre uma coisa interessante, sobre o seu animal de rapina, o seu animal selvagem, né? Que muitas vezes acaba se convertendo num animal doméstico. Sim. Mas é interessante você falar isso, porque, e resgatando um pouquinho o que você falou, que na sociedade vai impondo e você vai se domesticando. Né? Você vai aceitando e você vai se tornando uma pessoa que apenas vive em busca do repouso e da paz. Mas existe uma situação dentro de nós que não concorda com isso daí. E é interessante você falar desse animal de Nietzsche, porque tem algumas tribos indígenas que fazem o ritual do animal de poder, né? Que resgata essa animalidade, né? Sim. Do ser humano. E quando eles matam esses animais, ou até seus inimigos, né? De certa maneira eles pensam que incorporam a força desse animal ou desse inimigo, né? Então, Por isso que o valor que os pré-socráticos davam para os inimigos foi alguma coisa que Nietzsche tentou resgatar, porque muitas vezes nós dizemos que
O mal é mal e o bem é bom, mas pode ser ao inverso dessa coisa. Uhum. É que você tá me falando, eu tô lembrando do que Freud vai escrever no Totem e Tabu. Totem e Tabu? Quando ele vai falar desse resgate do meu animal, não vou comer a carne desse animal porque ele é meu símbolo. Sim. Achei interessante. Então, muitas vezes quando a pessoa fica voltada para dentro de si mesma, nessa moral ascética, né? Muitas vezes se fala da moral da asceta, né? Essa coisa da autonegação, da autoflagelação, da consciência que se torna má e de repente se volta contra nós porque nós nos sentimos culpados, né? Por alguma coisa que nós muitas vezes nem sabemos, né? Mas o que é moral? A moral são regras, são valores e desvalores. Mas quem determina o que é valor ou desvalor? Então, essa é uma coisa interessante, porque eu acredito que há vários tipos de moral. Tem uma moral cristã, moral grega, né? Moral romana, moral judaica. E a gente tá em qual? Rapaz, nós herdamos todo esse furdúncio, mano. Nós herdamos tudo esse furdúncio aí, cara. Pegaram um monte de gato, colocaram dentro do saco, chacoalharam. Chacoalharam e jogaram pra nós aí, e aí o que acontece? Nós assumimos essa coisa. Mas eu quero dizer que, infelizmente, os nossos aparelhos, tanto mental como físico, eles procuram saídas para essa coisa aí. Daí a razão das doenças, na minha opinião. Sim, ela vai somatizando dentro e vai virando doenças, como Então, exemplo, angústia, depressão, sim. estresse. Sim, mas por quê? Porque eu me ressinto, porque eu tenho remorso, porque eu sinto culpa, porque eu me arrependo, mas essas coisas todas são religiosas e, como eu escrevi hoje, de forma nenhuma elas causam uma metanoia. Não, O que é a metanoia? A meta, a mudança da minha mente, não causa. Eu permaneço sempre na mesma situação. Ela só vai mudando a roupagem, mas quando ela aparece novamente, a pessoa faz a mesma coisa. Mesma coisa sempre. É como fazer o caminho, o labirinto do ratinho, no final vai ter o queijinho, né? Essa é a motivação dos que fazem, na minha opinião. Muitos, especialmente nessa época de Páscoa, um que fazer expiatório, né? Um que fazer desculpante, um que fazer Purgativo. Né? Purgativo, porque de certa maneira nós nos sentimos culpados, mas não entendemos como é que esse processo de culpa e de culpabilidade se formou em nós, né? E amanhã tudo que viveu hoje, amanhã já foi esquecido. Sim, é isso que acontece, mas talvez alguém tentou dizer que esquecer fosse interessante, mas eu acho que não é possível a gente esquecer. Eu acho que nós temos que digerir. Sim, deixar esse sapo passar pela garganta e chegar no estômago. Mas a maioria das pessoas tem problema de digestão, cara. Porra, tem um dragão dentro da barriga, né? Sim, toda vez aí. E isso acaba aflorando na maldade, né, cara? Especialmente dentro desses ambientes religiosos, né, meu? É vingativo, né? Sempre Pessoas o senhor da guerra, sempre o senhor da espada. Pessoas vingativas, pressupostamente amigas, né? Mas pra que ter amigos como esses, viu? Que te apunhalam pior que os inimigos. Melhor os inimigos, viu, meu? Esses pelo menos são leais. Que te veem esses são leais. Aí você disse uma coisa um tanto contraditória, mas que na verdade nós deveríamos entender que talvez os nossos inimigos sejam muito mais leais que os nossos amigos, nos estimulem mais, nos levem e nos enlevem. É que eu acho interessante quando você fala de inimigo, é aquele que se opõe a você, não aquele que quer te destruir, né? Mas no passado os caras gostavam do que vinha para destruir mesmo nas guerras. Mas hoje você não sabe o que é o inimigo, que ele vem trajado de amigo, né? Sei lá, rapaz, como é que nós poderíamos analisar essa coisa hoje, porque hoje em dia muita coisa é embusteira, né, falsificada. Mas será que também a gente não é inimigo da gente mesmo? Nós somos, cara. Acho que talvez, como nós dissemos numa conversa passada, somos a coisa mais próxima e mais distante de nós, inclusive no que tange a compreender essa nossa autofustigação. É porque a gente vai se cutucando e vai mentindo pra gente mesmo e vai contando um monte de história pra gente. Que situação que é essa que nós estamos pensando, né, cara?
Daí a coisa acaba psicomatizando-se, vamos dizer assim, se a gente considerar que haja uma soma, né? Da nossa psique e do nosso corpo, né? A nossa psique mais soma, né? Psicossomatizar, né? E aí a pergunta que eu faço aí é isso, vai continuar se ferrando assim por você mesmo ou pelos outros, vai continuar se angustiando? Vai não precisa ninguém para te bater, você bate em você mesmo. Pega a mão boba, né? Até o próximo Fazer o quê? vídeo. Abraço. Abraço. Sei lá.